Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhada na poesia. Fazia algum tempinho que não estava olhando aqui, vamos olhar, é legal, a poesia é joia, ela dá forma, ela cria realidades, e isso é uma das coisas mais sérias, mais importantes que ela tem a fazer, é uma das coisas mais nobres, num sentido bastante sério da palavra nobre. E ao falar de nobreza, a gente cria um problema aqui. Por quê? Muitas vezes as pessoas se confundem ao ler poemas e acham que simplesmente o conteúdo daquilo que está escrito é o que dá a nobreza para ele. Várias vezes eu recebo de familiares que têm pouca familiaridade com poesia aquela mensagem que é fatal: olha que lindo este texto. E quando eu vou ler o texto, é um texto horroroso. Horroroso por quê? Porque ele é mal escrito, porque as imagens são ruins, porque a construção não vale a pena. Ele passa uma ideia edificante, passa uma ideia bonitinha, mas é mal feito. E é desse ponto de vista que eu estou falando que a poesia pode ter uma nobreza quando ela pode e consegue fazer o contrário. Pegar um assunto que às vezes não é tão distinto e dar dignidade para ele, ou resgatar a dignidade, ou construir a dignidade. É exatamente o que acontece neste poema da Esmeralda Ribeiro, Salubar. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, um poema de uma autora brasileira, uma autora autodenominada negra, que tem a identidade e faz questão de marcar essa identidade. Esmeralda Ribeiro é atuante no movimento negro, é atuante na estética no movimento chamado quilomboje, que procura resgatar as origens africanas desse povo que foi tão deixado de lado, desse povo que foi tão suprimido de tantas coisas. Para citar um exemplo muito besta que faz parte da experiência de pessoas cujos ancestrais foram escravizados e que me chamaram a atenção recentemente. De repente pode ser que algum dos meus espectadores não tenha tido a atenção chamada para isso, pode ser que eles tenham tido muito antes, porque sim, eu sou um homem branco de classe média que foi criado dentro da ideia de que não, é mimimi essa história de ancestralidade negra e tudo mais. Mas não, eu me chamo Fernando Morato, tenho ancestralidade espanhola, consegui buscar as raízes da minha família. Tem livros aqui em casa que tem árvore genealógica de um outro lado da família, outro nome que eu não herdei, mas a gente descobre tudo isso. No geral, um descendente de pessoa africana escravizada não tem nem condições de saber quem eram os ancestrais dele, não sabe qual é o nome da família, porque ao chegar aqui, o nome da família era apagado, o nome do escravizado era apagado. E nesse sentido que a tentativa de resgatar e voltar a dar dignidade para a ancestralidade africana é um trabalho meritório e é um trabalho poético. Olha esse texto de novo, publicado numa antologia que eu já mencionei antes aqui, da editora Quelônio. Nossos poemas conjuram e gritam. Gritam porque é isso, a gente precisa fazer as pessoas ouvirem. Mas conjuram, conjurar, trazer de novo. Vamos olhar para o nosso bom e velho dicionário Moraes. Conjurar, fazer conjuros, exorcizar,
rogar com instância, exorcizar preces e preceitos do ritual com que se manda ao demônio que deixe o possesso. Nossos poemas conjuram, nossos poemas arrancam o demônio de onde ele não deveria estar, expõem o demônio. E ao redor disso há muita confusão, que justamente esse poema aqui é fantástico para a gente pensar, refletir e ver materializado. Nanã-Buruco, divindade do povo Axanti, embala com dignidade àqueles de tez escura, jogados em qualquer vala dura, na lua sua banhe com altivez os corpos daqueles sem rosto na multidão. Sarubá, divina mãe, leva pro lago os segredos encantados das avenidas. Na brincadeira violenta da rua, o enredo termina em nó atado, nem minha, nem tuas sitiadas crianças. Ancestral mãe revela pro mundo porque há presentes letais, cola, craque, outros tantos mais ofertados para aqueles de tez escura, cuja figura é contornada pela lâmina afiada do desprezo. Afetuosa mãe, cuida desses filhos que não são seus. Agora, grandiosa mãe, só você zela em cerimônia secreta corpos esquecidos que repousam na fria cama do asfalto. A ideia do conjurar, a ideia do exorcismo, aqui tem alguns ecos que eu acho importantes, por isso eu fiz questão de ler essas definições em outros vídeos que eu fiz aqui sobre poemas desse mesmo livro. Eu não fiz questão de ler o conjuram, nem falar do exorcismo, porque não vinha ao caso naquele momento. Aqui vem. Porque a divindade africana, no caso já afro-brasileira, porque foi incorporada, ela normalmente é tida como o demônio, enquanto a gente sabe que nas religiões afro-brasileiras não existe o demônio, não existe uma entidade orientada para produzir o mal. Não, as divindades existem, elas podem ser benfazejas ou malfazejas, a depender do que nós fazemos a respeito delas. Elas simplesmente respondem às nossas atitudes. Se respondem de maneira afável, se respondem de maneira violenta, é porque nós estimulamos nas divindades a afabilidade ou a violência. Nanã-Buruco está sendo invocada como algo positivo. Sarubá está sendo invocada como algo positivo. Tenho que confessar a minha ignorância nas línguas africanas e por isso eu não posso garantir se de repente alguma dessas palavras é simplesmente uma invocação. No caso aqui não vai fazer diferença para a nossa leitura, porque são todos universos que tradicionalmente na cultura cristã são entendidos como pertencentes ao demônio, porque são da religião não europeia. Então, ao invocar essas divindades, e divindades mães, divindades que têm, sim, privilegiadamente a atitude benfazeja, porque ao olhar para os filhos, há uma tendência de condescendência, de afetividade, de cuidado. A genitora geralmente cuida bem da sua cria. É raro o animal que deixe de lado a sua cria. Entre humanos já é uma coisa diferente. Não vamos entrar nessa seara porque ela pode ser complicada. E aqui, invocando essa qualidade das genitoras, o sujeito lírico pede para Nanã-Buruco embalar com cuidado aqueles de tez escura. Eu gosto da imagem da tez escura porque ela é abrangente e ela ultrapassa os
exclusivamente africanos ou descendentes diretos de africanos, porque todo mundo que tem a tez escura, e aqui eu posso pensar numa tez escura de uma pessoa branca que é largada ao relento, largada ao seu próprio cuidado, o sujeito pede para Nanaburuco olhar e embalar os de tez escura. Agora, embalar com dignidade, essa é a palavra importante. Embalar com dignidade, porque são figuras que não têm dignidade, estão jogadas na vala, estão jogadas por aí. E aí, a tez escurece, endurece, cria calosidades e faz com que eles se invisibilizem na multidão. Nanaburuco vai olhar e dar dignidade justamente para aqueles que não têm dignidade, porque desaparecem. Na multidão eles são ignorados, são deixados de lado. Aí vem Salubá. Salubá, Divina Mãe, pede-se, e aqui só um parênteses, a pontuação do poema é interessante e é difícil, porque ela se restringe a 3 pontos. No meio do texto, a gente precisa por a nossa opção, escolher qual é a entonação que a gente vai dar. Os versos, evidentemente, ajudam a segmentar um pouco certos enunciados, mas principalmente o tom vai depender da nossa escolha. E está pedindo para levar para as águas, para algo agradável, justamente aqueles que estão largados nas ruas e cuja vida já tem um nó atado, já tem um destino. A divindade africana pode mudar esse destino. E qual é esse destino? São aqueles presentes ofertados aos de tez escura. A cola, o crack. A cola e o crack. Está falando agora claramente o que antes era nebuloso, os de tez escura, agora está muito claro para qualquer pessoa que conviva com as grandes cidades brasileiras. Está falando de moradores de rua, está falando de crianças abandonadas. A ideia da mãe não tem mais só a significação genérica de alguém que vai cuidar de um povo, vai cuidar especificamente de crianças, vai cuidar especificamente de seres fragilizados e cuja vida está sendo aqui marcada por o quê? Por esses presentes vazio de quem dá esses presentes, mas a vida é a sociedade que dá esses presentes, a cola e o crack, ou seja, o crime. E aqui é uma mudança importante, porque até esse momento a Nanaburuco estava sendo mencionada como tu. De repente ela vira você. E na língua portuguesa brasileira isso tem uma diferença bastante grande, porque cria uma proximidade, porque não são filhos dela, mas ela zela, e nesse momento em que fala dos filhos que não são seus, e você zela, afetuosa mãe, coloca-se de novo a proximidade, o afetuosa mãe, para deixar muito claro para o leitor que são corpos que repousam na fria cama do asfalto. É um poema muito bonito, que, de novo, constrói na generalização da tez escura. Depois se afina na construção dessas figuras que têm a vida atada por um nó através de presentes como a cola e o crack, para terminar na cama fria das ruas. A construção vai aos poucos explicitando o que era uma coisa mais ou menos genérica. E essa é uma das maravilhas que a poesia pode fazer. Ela pode sair do particular e para o geral. No caso aqui, ela sai do geral e desce ao particular. Desce ao particular do sentimento, desce ao particular dessa divindade que olha pelos abandonados. Nesse movimento todo, faz o que? Justamente exorciza, porque mostra que não é demônio aquele que justamente cuida de quem está precisando mais, de quem está mais fragilizado. Exatamente num momento em que a gente tem uma demonização muito grande, uma resorcização
Não é uma exorcização, é uma resorcização. Tô inventando a palavra, tá? De demonizar quem pensa em direitos humanos, de desumanizar quem está numa situação desprivilegiada. O poema da Esmeralda Ribeiro está exatamente fazendo o movimento contrário. Está rehumanizando, ressignificando, exorcizando essa realidade, tirando os demônios de dentro dela, trazendo os demônios à luz e revelando que os demônios, na verdade, são os que estão fora, transformando os outros em demônios.